Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante e interessante que trata da divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Vamos entender primeiramente o que é a divisibilidade. Não confunda divisibilidade com divisor. Divisor é você achar por quais números eu posso dividir um número qualquer. Divisibilidade são as regras que me permitem verificar isso, essa divisão, tá? Então, a divisibilidade é você analisar números e verificar se eles são possíveis ser divididos por outro número qualquer sem realizar uma conta, tá bom? Então, olha só, nós vamos aqui verificar nessa aula as regras e os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Vamos iniciar aqui então? Reparem aqui comigo. Quando que um número qualquer será divisível por 2? Quando esse número for par. E aí temos que analisar o seguinte. Quando que um número qualquer é par? Quando o seu último algarismo à sua direita for um número par. Lembrando que os pares, os números pares no caso, são 0, 2, 4, 6 e 8. E quaisquer outros números que terminem com esses valores. Então, aqui nesse caso, reparem, 1728, ele termina em 8. 8 é par? Perfeito. Então, esse número pode ser dividido, aliás, por 2. Próximo número, 405, ele termina em 5. Pelo fato de terminar em 5 e 5 ser um número ímpar, logo então, esse número não é divisível por 2. Então, a gente coloca aqui um X, onde eu estou te mostrando que esse número ele não pode ser divisível, nesse exemplo, por 2. Perfeito? Próximo valor aqui é o 103. Mesmo esquema, reparem. O último número à direita é o 3. E, de novo, pelo fato de o 3 ser um número ímpar, esse número, ele não pode ser dividido por 2, tá bom? Então, é só você analisar esse detalhe. Se o último algarismo à direita for um número par, terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8, então esse número é possível ser dividido por 2. Perfeito? Por 3. Vamos analisar agora aqui o critério por 3. Quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui, olha só. Eu vou analisar o número 156. Eu tenho que somar cada um desses algarismos. Ou seja, eu vou realizar 1 mais 5 mais 6, tá? E aí vamos lá. 1 mais 5 é 6. 6 mais 6 é igual a 12. E 12 é possível dividir por 3. Bem, se eu posso dividir o 12 por 3, automaticamente esse número 156 também é possível ser dividido por 3, tá bom? Vamos aqui ao próximo exemplo, olha só. Nós temos o número 1370. Aí eu tenho 1 mais 3 mais 7 mais 0, que são os algarismos que formam esse número 1370. Então, eu tenho que realizar a soma, pessoal, de cada algarismo individualmente, tá bom? Vamos lá, então. 1 mais 3 é 4, 4 mais 7 é 11. Opa! O 11 ele não é divisível por 3. Logo, então, por esse motivo, 1370 também não será dividido por 3, de forma exata. Não se esqueçam disso, tá? Próximo valor é 105. Então, vamos somar os algarismos que formam esse número. 105, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 5 é 6. Como a gente consegue dividir de forma exata o 6 por 3, automaticamente, então, o 105 também é divisível por 3. Um detalhe importante que você pode reparar aqui e até comparar de forma errada é o seguinte. A divisão por 2, aqui nesse caso, só é possível dividi-lo se o último número for par. Aí tu pensas, poxa, então, se aqui é por 3, então eu vou pegar quando acaba em ímpar? Não necessariamente. Reparem que o 156, ele deu certo com a regra e é um número par.
Assim como também o 105 deu certo com a regra, e ele é um número ímpar. Então, aí nesse caso, independe do número, do algarismo, aliás, que termina o número. O importante é a soma desses algarismos. Perfeito? Ok. Vamos ao próximo critério aqui, então, que é o critério da divisibilidade por 4. Quando terminar em 00 ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, pessoal, aqui é o seguinte, você sempre analisa os dois últimos algarismos à sua direita. Aqui, olha só, terminou em 2 zeros. Opa, já satisfez aqui a regra. Então, eu já sei que eu posso dividir 1000 por 4 de forma exata. Próximo valor, 420. Reparem que os dois últimos algarismos formam o número 20. E a gente consegue dividir 20 por 4. Automaticamente, então, 420 é possível ser dividido de forma exata por 4. Próximo exemplo, nós temos aqui o 106. Acaba em 06. 06, na verdade, vale 6, né? E 6 não divide o 4 de forma exata. Logo, então, esse número todo não é possível ser dividido de forma exata por 4. Então, estão conseguindo analisar e entender qual é o objetivo da divisibilidade? É você analisar cada uma das regras e verificar se qualquer valor numérico é possível ser dividido ou não por um determinado número natural, onde até então nós trabalhamos com 2, com 3 e com 4. Perfeito? Próxima regra aqui comigo, olha só. Vamos verificar agora a divisibilidade por 5. Quando que é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. Então é só você analisar isso. Terminou em 0 em 5, não me interessa quem são os algarismos que vêm antes dele. Se acabar em 0 ou em 5, eu já sei que é divisível por 5. Então aqui nesse caso, ó, acaba em 5, é possível dividir por 5. Próximo exemplo, acaba em 0, perfeito, é possível dividir por 5. Último exemplo, acaba em 8. Logicamente, o 8 nem é igual a 0, nem é igual a 5. Logo, então, ele não é possível ser dividido por 5 de forma exata. Não esqueçam disso, tá bom? No nosso último critério, aliás, vamos analisar a divisibilidade por 6. Um número qualquer será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O que quer dizer isso ao mesmo tempo? Quer dizer que eu tenho que analisar as duas regras, a regra do 2 e a regra do 3, e essas duas regras elas têm que caber em cada um desses números. Qual é a regra do 2? Um número é divisível por 2 quando ele é par. Logo, então, se eu tiver aqui qualquer número ímpar, eu já sei que ele não pode ser dividido por 6. Logo, a gente já descarta aqui o 105, tá? Pois ele é um número ímpar. Ok, os outros dois são números pares. Sendo par, já satisfaz esse meu primeiro critério. Vamos analisar agora o segundo critério, que é o critério da divisibilidade por 3. É em relação à soma dos algarismos. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 120, eu tenho 1, mais 2, mais 0. Somando esses algarismos, vamos ter o seguinte, olha só. 1 mais 2 é 3, 3 mais 0 ainda é 3. Como 3 é divisível por 3 e satisfaz esse critério, automaticamente, então, a gente consegue dividir o 120 por 6, tá bom? Por último, nós temos o valor 484. Vamos lá. Somando 4 mais 8 mais 4. Somando 4 com 8, o resultado é igual a 12. Somando 12 com 4, o resultado é igual a 16. E reparem que 16... Reparem que 16 é um valor que não é divisível por 3. Logo, então, por esse motivo, 484 não é possível ser dividido por 6. Então, reparem, pessoal, que a divisibilidade, ela utiliza algumas regrinhas bem interessantes que podem te ajudar na resolução de problemas
ou até mesmo em situações do nosso cotidiano, né? De repente você quer pegar uma certa quantidade de livros e colocar uma quantidade exata numa estante. E aí você pode usar essas regras para verificar se essa quantidade que você quer arrumar é possível ser colocada ou não. Legal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, onde eu te mostrei com exemplos quando ela é possível ser realizada ou não. Perfeito? Logo então, muito obrigado e tchau.